Você está ouvindo o programa Novo Tempo, aqui na Insuperável. Novo Tempo. E o programa Novo Tempo já está de volta. Agora são 7 horas e 30 minutinhos aqui nos Estados Unidos. E para você que está aí no Brasil, são 8 horas e 30 minutinhos. E agora eu quero apresentar Betina Pinto, porque você já sabe, Betina está sempre aqui conosco. Vamos aqui. Betina, você está me ouvindo? Ouço muito bem, tudo bom, Lu? Betina, é uma alegria tão grande quando eu te vejo, quando eu te ouço. Hoje eu estou só te ouvindo, não estou te vendo, não. Mas eu estou te vendo, os nossos ouvintes estão te vendo e estamos aí te ouvindo. Muito Vocês bom. já sabem, nós estamos aqui de mudança num novo estúdio e estamos aí em adaptação, os técnicos estão sempre por aqui mexendo em toda a aparelhagem e mudança é sempre esse mesmo. A gente sabe, né, Betina, quando a gente muda de casa, até a gente colocar a casa em ordem, sou muito chegada na mudança. Leva um tempo. Eu não sou muito chegada à mudança e saí do Brasil e mudei para os Estados Unidos. Olha aí. Olha só, eu já adoro uma mudança, Lu. Se eu puder, eu tô com a mala nas costas. Ah, Betina, que bom ter você aqui. E, queridos ouvintes, eu quero falar para você agora, para você que ainda não teve o privilégio de ouvir a Betina, que a Betina, ela é jornalista, ela é mestra em comunicação, ela é professora universitária, ela é palestrante para mulheres jovens, família, ela é apresentadora da TV e rádio Novo Tempo aí no Brasil. E agora nós podemos dizer, ela também é colaboradora do programa Novo Tempo aqui dos Estados Unidos. Hoje, Betina atua na gerência de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Sul do Brasil. Ela está nas páginas do Facebook, ela está nas páginas do Instagram, ela tem um canal no YouTube. Essa mulher está em todos os lugares e eu sempre que posso acompanho os vídeos dela, acompanho as lives dela e depois eu quero que ela fale também sobre as lives, que na terça-feira tem live, né, Betina? Toda terça-feira um programa especial aqui para que a gente possa conversar sobre relacionamento, sobre construção de vida com propósito. E aí a gente vai falando de relacionamento com Deus, com a gente, com o próximo. E é a nossa caminhada aí toda terça-feira no Instagram. E é muito bom. Eu já acompanho e vocês têm que acompanhar também, porque a gente sempre aprende muito com a Betina. Muito. Além de... Eu posso dizer isso, assim, e tenho muito prazer em dizer, que além desse currículo extenso da Betina, é uma pessoa extremamente querida, amável, com a disponibilidade de ajudar, de estar presente. Olha, isso não tem preço, e eu já te agradeço, Betina, pelo teu carinho aqui com o nosso programa Novo Tempo, direto aqui dos Estados Unidos. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação no relacionamento. Queridos, os relacionamentos, eles são sustentados por alguns pilares. E um desses pilares é a comunicação. E a gente sabe bem. Em tempos de pandemia, momento que nós estamos vivendo, momento que o mundo está vivendo, a fragilidade da comunicação tem sido responsável por muitos problemas. Concordam conosco? Então, hoje, com a Betina, nós vamos buscar informações que ela com certeza vai nos trazer para evitar muito dessas dores, desses atritos, desses conflitos, desses equívocos, dessas dificuldades no dia a dia, dentro de casa, por causa da comunicação. Betina, querida, são 7 horas e 35 minutos, o programa Novo Tempo é todo seu. Que bênção! Primeiro, deixa eu dar boa noite para os nossos ouvintes, né? E dizer que sempre é uma alegria estar aqui para a gente compartilhar aí um pouquinho de informação, trocar, né? Porque a comunicação é isso, né? É muita troca, né? Eu trago para vocês, recebo de vocês, a gente vai caminhando juntos aí. Mas eu quero dizê-lo que hoje estou me sentindo um pouco esquisita. Comentei com meu marido que eu estou me sentindo um pouco adolescente.
depois de velha, a gente tem que fazer alguns procedimentos assim meio de adolescente, entendeu? Eu tive que colocar um aparelho nos dentes e o negócio tá difícil aqui para falar. Eu vi na live você, eu falei, tem alguma coisa diferente na Betina? Será que é o aparelho? Mas eu não voltei lá para ver outras lives, então era o aparelho. Pois é. Então eu tô aí nesse processo. Então eu já peço que vocês tenham paciência comigo, porque eu vou falar mais devagar. Vou fazer algumas caretas aqui que são involuntárias, né? Porque eu tô me adaptando ainda a esse negócio. Você é linda de qualquer jeito, Betina. Obrigada, Lu. Mas o importante na comunicação é isso, é clareza, né? Transparência, é o que a gente está fazendo aqui. Estou sendo transparente, estou sendo muito clara e dizendo que... Podemos ser, porque quem está do outro lado são os nossos amigos, os nossos ouvintes, então tá tudo certo. Exato, exatamente. Mas quando a gente traz para a comunicação nos relacionamentos, isso também é fundamental. Eu já uso como exemplo aqui a transparência, a clareza, né? O dizer como se sente, ou ouvir como o outro se sente também. A gente pode falar, Lu, que a comunicação ela é o grande diferencial de sucesso ou de fracasso. Você falou aí que é um dos pilares, né, dos relacionamentos, e de verdade. A comunicação, ela pode ser sim o segredo dos relacionamentos, do sucesso ou do fracasso, né? Teve uma pesquisa que saiu, Lu, há um tempo atrás aí, no New York Times, que diz assim, ó, que 89% dos empregadores, os patrões, eles comentam que a competência em comunicação é fundamental para contratar e para manter o bom profissional. Veja que não é só uma boa entrevista, né? Não é só fazer uma boa entrevista de emprego, causar uma boa primeira impressão, mas é você ter a comunicação como sendo aí um fundamento importante para você manter o seu trabalho, a sua posição na empresa, o seu bom relacionamento com os colegas e com os chefes também. Então, os grandes profissionais são, sim, bons comunicadores. Como a Lu, por exemplo, uma ótima comunicadora, Lu. Né? Querida, estamos aprendendo. Tá há quanto tempo aí à frente do programa Novo Tempo? Aqui na frente, na mesa, 10 meses. 10 meses. E quanto aprendeu, né, Lu? Quanto cresceu? Se você for, por exemplo, analisar os primeiros programas que você apresentou e os que você está apresentando agora, você percebe uma diferença, não percebe? Com certeza. Já tremi muito aqui. Ainda tremo um pouquinho. Quando a técnica não funciona, quando tem um problema técnico, a gente treme um pouquinho. Mas estamos em família e está tudo certo. E o programa, a gente sempre fala, né, Betina? Esse programa não é meu, não é da Betina, não é do MITS, não é da nossa equipe. Esse programa é de Deus. Exato. E Deus vai capacitando, né? Exatamente. E Deus vai capacitando, e capacitou a Lu, e pode nos capacitar para que nós desenvolvamos relacionamentos mais saudáveis, mais duradouros, né, verdadeiros e felizes, porque o relacionamento ele tem que ser leve, ele tem que ser feliz, ele tem que ter um propósito, né? E daí você pode se perguntar assim, ok, mas então, com base nessa pesquisa aí que eu acabei de apresentar, né, que 89% dos empregadores, ou seja, dos patrões, afirmam que a comunicação ela é fundamental para conseguir o trabalho e para manter o trabalho também. E daí você pergunta, ok, mas que tipo de comunicação? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? É aquela que traz clareza na fala. Mesmo que tenha algum problema aqui de dicção, algum aparelho atrapalhando, né? Mas tem que ter clareza. Tem que ter segurança quando eu estou falando, quando eu estou trazendo alguma informação para vocês. E também respeito com quem está ouvindo, respeito com o outro. Eu gosto de falar, Lu, e gosto de pensar que a comunicação, ela sempre é focada no outro. E a gente já falou isso aqui em outras vezes, em outros momentos que a gente conversou, que a comunicação ela é focada no outro. O objetivo final da comunicação é o outro. Por que eu falo? Por que eu me expresso? Para que o outro me entenda. Se o outro não me entende, a minha comunicação não é efetiva.
O problema está comigo que não soube me explicar. Então a comunicação sempre ela é focada no outro. Então eu tenho que encontrar a melhor forma de dar uma informação, de falar o que eu preciso falar para que o outro me entenda, né? E daí a gente começa a pensar em algumas características da comunicação, né? Algumas características que nós não podemos deixar de fora. E hoje, em especial, eu queria tratar de uma delas, que é a questão da atenção. Comunicação envolve atenção. E atenção, Lu, é tudo que a gente está em falta nos dias de hoje. Porque nós estamos aí prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, mas não estamos focando em nada em específico. Já vista quando a gente está em casa, que a gente pega o celular, por exemplo, e o filho chega para conversar, o marido chega para conversar, e você fica ali de cabeça baixa, respondendo as mensagens do celular, conversando com alguém no celular, e a pessoa que está ali do seu lado não tem a sua atenção. Você fala, não, vai falando que eu estou ouvindo, Está ouvindo, mas não está prestando atenção. Há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo fisiológico. Quem tem ouvidos, ouve, né? Então eu ouço o som. Agora, escutar é processar esse som que eu estou recebendo, esse som que eu estou ouvindo. Então eu só consigo processar, eu só consigo escutar de verdade quando eu dou atenção para o outro. A comunicação não é só o que eu falo, não é só o que eu digo, é também quando eu não falo, é também quando os meus olhos se encontram com os olhos do outro. O que eu estou comunicando? Com o meu olhar, com a minha expressão, e quando eu falo, com o meu tom de voz. O que eu estou comunicando para as pessoas que estão perto de mim? E daí eu gosto de pensá-lo numa história que me fala muito de comunicação, embora ela não esteja explícita, mas as entrelinhas me trazem essa questão da comunicação muito forte, muito latente, que é a preocupação com o outro, que é o foco no outro, que é a história da mulher samaritana. E você sabe que eu adoro histórias, né, Lu? Eu sempre procuro trazer e eu sempre procuro trazer histórias de mulheres aqui, né? Porque nesse espaço que nós temos aqui de retrato de mulher, hoje falando sobre comunicação, é fundamental a gente pegar algumas referências, boas referências, para a gente poder pensar juntos, né? E a história da mulher samaritana, que a gente encontra lá no livro de João, no capítulo 4, se você quiser anotar, e depois ler em casa com calma, ler com atenção, vai ser muito produtivo, muito interessante, com certeza. A história da mulher samaritana, Lu, me mostra todo o cuidado e toda a atenção que Jesus teve com o outro, que nesse caso é a mulher samaritana, né? E antes da gente falar especificamente da história, eu gosto de pensar assim, Lu, olha só, Jesus foi o homem com a maior e mais importante missão, com a maior e mais importante responsabilidade que já pisou nessa terra. Ele foi o homem mais importante, com a maior e mais importante missão e responsabilidade. E ainda assim, ele tinha tempo. Ele fazia tempo, ele organizava o tempo para dar atenção às pessoas. E ainda assim, ele não era ocupado demais para atender aos outros. O que isso diz para mim e para você? Precisamos encontrar tempo. Precisamos entender que as pessoas são importantes e merecem a nossa atenção. E que isso é comunicação. Isso é relacionamento. E aí a gente volta para a história da mulher samaritana. Se você for ler a história, ela tem aí vários versículos, né? Ela vai do versículo 1 até o versículo 42, né? No meio do caminho aí tem uma outra historinha, mas depois volta de novo para a história da mulher samaritana. E é uma história muito interessante. Talvez assim pelo nome, pela forma como eu estou falando, você não lembre o que é.
Mas é aquela história de Jesus encontrando aquela mulher na beira de um poço. Lembram? E que ele pediu água e ela deu de beber para ele. E que ele falou para ela que ele poderia dar a ela água da vida, que ela nunca mais teria sede. Exatamente. Mas eu quero chamar a atenção a um versículo que parece que é um versículo sem muito significado, que é o versículo 4, que é o capítulo 4 de João e o verso 4. E diz assim, ó: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus estava indo em direção à Galileia, estava saindo da Judéia e indo em direção à Galileia. E a Bíblia fala que era necessário, que ele queria passar por Samaria. Ele não precisava, viu, Lu? Tinha outros caminhos até muito mais frescos, né? Mais arejados, mais à beira do mar, à beira do rio, muito mais frescos para caminhar do que em direção a Samaria, como ele foi, que era calor, né? Que era muito quente. Mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E havia aí um preconceito muito grande com relação aos samaritanos, né? Principalmente a uma mulher samaritana. Mas Jesus queria passar por Samaria, porque ele queria encontrar com essa mulher. E daí eu volto a essa ideia de que Jesus foi o homem mais importante, com a maior e mais importante missão e a maior e mais importante responsabilidade. E ainda assim, ele achou tempo para passar por Samaria. Por quê? Porque ele queria conversar com esta mulher, ele queria encontrar com essa mulher. E aí a gente vê a preocupação de Jesus com o outro. Jesus queria comunicar algo para essa mulher. Ele queria falar com ela. Ele queria mostrar para ela, primeiro, que ela tinha valor, que ela era especial, que independente do que ela tinha feito, ela era especial. E quantas vezes, Lu, a gente tem preconceito com relação às pessoas com as quais a gente se relaciona, justamente por causa do passado que elas têm, das coisas erradas que a gente sabe que elas fizeram. A gente fica aí todo cheio de nome-toques, né, como diz lá na terra da minha mãe, todo cheio de dedos, né? E a gente passa a desenvolver um preconceito com relação a algumas pessoas. E Jesus aqui, ele estava livre de qualquer preconceito. E olha que ele conhecia o passado dessa mulher. E olha que ele conhecia muito mais do que o passado. Ele conhecia o coração dela. Ele conhecia as motivações dela. E ainda assim, ele escolheu passar por Samaria para se comunicar com aquela mulher. E ele dedicou um tempo para conversar com ela. Eu imagino que muito mais do que sedento de água, ele estava sedento por esta conversa, sedento por este relacionamento, sedento por esses momentos em que ele ia passar com essa mulher e ia falar para ela coisas tão importantes que iriam transformar a vida dela. E aí eu quero conversar com vocês a respeito. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui, Lu. Eu tô sem olhar no relógio aqui. São 7 horas e 48 minutinhos. Agora virou para 49. O relógio aqui, menina, é uma coisa. Passa muito rápido. Então vamos lá, rapidinho, que eu tenho mais alguns minutinhos. minutinhos. 5 minutinhos para você, Betina. Pra eu finalizar essa história, né? Então eu quero destacar alguns pontos dessa história que nos mostram a importância da comunicação, uma comunicação assertiva, ou seja, transparente, segura e com respeito. Transparência, segurança e respeito. Transparência a gente pode também definir como clareza, tá? Clareza, segurança e respeito. Jesus tinha essas 3 características nesta conversa. Ele foi claro, né? Ele falou quem ele era e o que ele estava fazendo ali, o que ele queria. Ele tinha segurança na forma de falar, né? Ele não titubeou, ele sabia que o que ele tinha que falar era importante, então ele falou com segurança, mas ele teve o maior respeito em falar com aquela mulher, sabendo quem era, de como ela era especial, de como ela era importante para ele, de como ela era sofrida por tudo que ela já tinha vivido, por todas as escolhas erradas que ela tinha feito. Jesus tinha o maior respeito pela história dela e por ela. E com todo esse respeito,
ele falou o que ela precisava ouvir, que transformou a vida dela. E daí eu queria trazer para a gente essa questão. A prioridade, né? O outro tem que ser prioridade no meu relacionamento. O outro tem que ser prioridade na minha comunicação. E como eu demonstro isso? Com atenção, sabe? Regrinhas básicas, Lu. Olhando no olho, sabe? Escutando, não só ouvindo, escutando, dando espaço para a pessoa falar, querendo entender o que a pessoa está dizendo. Então, isso eu mostro atenção. E mostrando que aquela pessoa é importante, é especial para mim. Em qualquer relacionamento que você esteja, principalmente dentro de casa, com os nossos familiares, né? Porque normalmente, Lu, finalizando aqui, a gente trata bem quem está fora de casa, mas quem está dentro de casa nem sempre tem o nosso melhor, né? Quem está dentro de casa, às vezes, conta com as migalhas. Triste realidade, né, Betina? Triste realidade. Exatamente. Às vezes, quem está dentro de casa, que nos ama tanto, né, conta com as migalhas da nossa atenção, do nosso respeito, do nosso carinho, né? Então, eu queria fechar a nossa conversa de hoje com uma frase. Jesus oferece o que Ele é para cada um de nós. Ele oferece amor, Ele oferece carinho, Ele oferece respeito, Ele oferece segurança, Ele oferece orientação. Jesus oferece o que Ele é. E a gente? O que a gente está oferecendo aos nossos relacionamentos? Isso também é comunicação. Pense com carinho nisso. O que você está oferecendo? Que tipo de atenção? Que tipo de conversa? Como é o seu tom de voz dentro de casa? Como você tem tratado os outros? Que lugar as pessoas que você ama ocupam de verdade na sua vida e na sua atenção? E dessa forma, Lu, eu me despeço agradecendo o carinho de vocês, agradecendo a oportunidade. Pois é, já acabou. Eu quero comentar alguma coisinha a respeito de tudo de lindo que você falou, Betina. A respeito de nós devemos, a comunicação voltar a atenção ao outro. Ela está voltada ao outro. E aí a gente está falando mais dessa comunicação verbal. E aí eu queria que você falasse aí uns 2 minutinhos que a gente tem sobre aquela expressão corporal que também fala tanto, Betina. Não é verdade? Porque às vezes a gente fala de uma forma, mas a expressão corporal ela vem junto e às vezes é bem diferente do que as palavras estão sendo. Contraria, né? Na verdade, quando a gente fala em atenção, Lu, a gente já envolve o tom de voz, a fala, né? E a expressão corporal também. Porque as pessoas percebem quando eu estou falando com elas, mas não estou dando atenção por meio do olhar. O meu corpo não está predisposto a entender o outro, a acolher o que o outro está dizendo. Então, existem algumas expressões corporais que demonstram se eu, de fato, estou naquela conversa, estou naquele relacionamento de corpo e alma, né, com atenção, com carinho, com respeito, ou se eu não estou. O meu tom de voz, né, o meu tom de voz me entrega o quanto de atenção eu tenho dado, o quanto de respeito tenho dado. O meu olhar, a gente fala pelo olhar, né? Existe uma frase que diz assim, ó, que uma imagem vale por 1000 palavras. Eu gosto de falar, Lu, que um olhar vale por 1000 palavras. Porque às vezes a gente entende, não sei se você teve essa relação com o seu pai, Lu, assim, mais próxima, mas o meu pai falava com a gente pelo olhar. Então, quando ele queria repreender, ele não dizia nada, ele só olhava. Menina, era até bom, né, aquela época, porque hoje a gente olha, às vezes eles não entendem não, mas na minha época bastava um olhar e a gente lia todo o script do que eles estavam falando. Exatamente. Então, assim, o olhar demonstra atenção, respeito, amor ou repreensão, desrespeito, desaprovação, tudo pelo olhar. Então, assim, ó, para que a minha comunicação seja efetiva e esteja de fato centrada no outro, a minha voz, o meu tom de voz, o meu corpo e o meu olhar precisam estar em concordância.
Ou seja, o que eu falo tem que combinar com a forma como eu olho. O que eu falo tem que combinar com a forma como eu falo. Não é só as palavras que eu digo, mas a forma como eu digo essas palavras. Então, estar de verdade num relacionamento é querer estar com o outro, querer dedicar atenção para o outro, seja filho, marido, pai, mãe, amigos, tudo isso. Agora, nesse momento, o meu mundo é a Lu e vocês. E o Mitz que está aí também, não tá, Lu? Eu não estou vendo ninguém? Não, o Mitz está nos acompanhando, mas lá do trabalho dele. Hoje ele não está ok. aqui. Então é só você que está aí, né? Então, agora, nesse instante, o meu mundo é a Lu, que está aqui, e vocês que estão acompanhando também. Então, nesse momento, toda a minha atenção é para vocês. Tudo que eu sou está aqui para vocês. E a gente tem que ser assim nos relacionamentos. Só dessa forma nós teremos relacionamentos verdadeiros, felizes e duradouros. E a comunicação é um desses pilares que proporcionam esse tipo de relacionamento pra gente. Betina, que coisa linda. Olha, tenho aqui alguns amigos que eu preciso falar que eles estão aqui. Tem o Edinaldo Rolim falando pra gente aqui, boa noite. Valquíria Barbosa, uma amiga querida do coração que eu amo de paixão, está aqui acompanhando a nossa palestra, já me ajudou aqui falando que o som estava um pouquinho baixo, já resolvi o problema, ela já me deu o feedback. Val, muito obrigado pela sua participação e pela sua colaboração aqui também. E temos aqui também... a Valquíria falando. Ela falou também, Betina, que palestra maravilhosa. Essa Valquíria, ela mora lá em Vitória, no Espírito Santo. Val, muito obrigado pela sua participação. Que legal. Tem nossos ouvintes aí acompanhando o nosso programa através do Facebook. Betina, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Quem não conhece, Betina Pinto, ela é uma jornalista, ela está nas páginas sociais. Procurem lá Betina Pinto, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Fala mais onde, Betina? Porque você está em todos os lugares. Eu esqueci alguma coisa. Não, é isso aí. Facebook, Instagram e YouTube. Você viu, né, Lu, que eu tinha perdido a minha senha do YouTube, né? Que agora eu recuperei. E agora a gente volta, então, com os vídeos do canal. Mas vai ser uma alegria receber todos vocês. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, para a gente continuar juntinhos, conversando e pensando juntos para construir relacionamentos aí saudáveis e uma vida de verdade com propósito. Um beijo no coração, Lu. Mas fica aí, porque tá muito bom juntinho comigo. Depois você olha lá a nossa página que a gente tá juntinho. Queridos, são 7h58 minutinhos. Eu não posso aqui... terminar esse programa, que já está quase no finalzinho, sem falar dos nossos agradecimentos. Agradecimento, primeiramente, a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na sua vida, querido ouvinte. Ele sempre fez e sempre fará o melhor para nós. Os sonhos de Deus para nós são maiores do que os nossos próprios sonhos. Também queremos agradecer a você pela sua companhia conosco hoje. E agradecemos também a nossa equipe Novo Tempo. Nós temos aí uma equipe aqui atrás, do nosso ladinho. Aqui vocês estão vendo a imagem da Lu, mas aqui atrás, para que esse programa aconteça, nós temos aí o Mitz, nós temos o Silas Barrela, nós temos a Carol, nós temos o Leandro, nós temos a Ariane e temos aí os nossos colaboradores, os nossos especialistas. Hoje foi a nossa especialista Betina, mas nós temos outros especialistas trabalhando aqui conosco. Nós queremos agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos doadores, também pela colaboração. O nosso programa não existe sem a doação de vocês. Queridos, é muito bom tê-los conosco, é muito bom saber que você está presente, que você está aqui juntinho conosco, porque tudo que fazemos aqui é especialmente para você. Nós ficamos por aqui, mas lembrando que semana que vem nós teremos uma programação toda especial, voltada para a Semana da Páscoa. Você não pode perder. Muita coisa boa vindo por aí. 8 horas da manhã eu estou de volta.